Milhares de pessoas sofrem de fome todos os dias no mundo. Mulheres são violentamente mortas pelos seus próprios cônjuges. Crianças são abandonadas, abusadas, estupradas. Idosos sofrem de violência doméstica, até mesmo pelos próprios entes queridos. O mundo jaz no maligno. Bem de manhã. Bom dia, meus amados. Ou deveria dizer, mau dia. Nessa reflexão desta manhã de domingo, quero falar com vocês a respeito do mal. Sim, do mal. E para isso eu quero utilizar um texto da palavra de Deus que se encontra na carta do apóstolo Tiago. E você vai entender bem porque eu quero conversar com você sobre o mal. Quero que você então me acompanhe em Tiago, capítulo 1, versículo a partir do 13. Vai dizer o seguinte: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz ao pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixe enganar. Queridos, esse texto aqui, na verdade, não vai dizer tudo o que nós vamos conversar aqui, mas ele deixa bem claro uma coisa: que o mal não procede de Deus. Para a resposta da onde, quem criou o mal, da onde se origina o mal, existem várias respostas, mas eu quero conversar com você algo que eu tenho aprendido com homens de Deus que passaram na minha vida e com mulheres de Deus também que passaram na minha vida. Pessoas que me ensinaram na igreja, não é, na comunidade cristã e que me falaram sobre isso. Alguns vão dizer que o mal sempre existiu e que o mal é uma luta contra Deus. Então, duas faces, o bem e o mal. É o yin e yang, né? Como o pessoal conhece, né? O bem e o mal, eles existem juntos. Mas eu não concordo, porque Deus é soberano sobre tudo. Deus, ele é. Deus não é um ser existente, por isso eu digo que Deus não existe. Deus sempre é, porque ele, antes de todas as coisas, ele sempre esteve. E aí ele cria todas as coisas. Então a pergunta que você de repente faz agora é: bom, mas se o Senhor está dizendo que Deus é sempre, então o mal foi criado por Deus? Também não. Eu quero propor a você um pensamento que, como eu já tinha dito, aprendi. E que me foi muito, muito útil para poder entender essa questão do mal. Perceba uma coisa. Vamos falar sobre o frio. E nesse final de semana, não é? Nós sentimos na pele o frio, não é? Passamos por um momento aqui, pelo menos aqui no Centro-Oeste, aqui no Mato Grosso, sentimos aqui uma queda de temperatura. E aí eu pergunto a você: bom, o que é o frio? O que é o frio? O frio existe? O que é o frio? Talvez você vai dizer para mim assim: bom, frio é a queda de temperatura. O frio, enfim, tem as características dele, né? Tem gente que não gosta de frio, eu particularmente gosto. Mas se eu perguntar para você se o frio existe, você vai dizer para mim: sim, claro que existe, pastor. Eu sinto frio. A sensação do frio, sim, ela existe. Mas o frio, o que é o frio? Realmente, o que é o frio? E se eu disser a você que na física, a física explica que o frio nada mais é do que a ausência de calor. Sim, o frio é a ausência de calor. O que eu estou querendo dizer é que o calor, sim, é uma energia e ela existe. Mas quando o calor ele sai daquele lugar, né? Quando o calor ele está saindo daquele lugar, quando não há presença do calor e vai se baixando então, saindo então, o teor calorífero, né? Dali,
daquele objeto, daquele ser, enfim. Então, a baixa de calor então gera o frio. Então, o frio é a ausência de calor. Eu diria para você que o mal é a ausência de Deus. Tudo o que quer subsistir ou existir longe de Deus é o mal. É assim que aconteceu com os santos anjos, quando Deus criou os anjos, e alguns anjos, junto com um anjo chamado hoje, nós conhecemos como Satanás, se rebelou contra Deus. Ele quis existir longe do senhorio de Deus, portanto, ele se tornou um demônio, ele se tornou um anjo caído. Ou seja, o mal se originou ali na pessoa de Satanás e naqueles anjos caídos. Da mesma forma, Adão e Eva também. Quando Adão e Eva comeram o fruto, não é, do conhecimento do bem e do mal, e que quiseram então ter o conhecimento do bem e do mal para se tornar iguais a Deus, ou seja, viverem longe do senhorio de Deus, Adão e Eva experimentou também o mal. Então, como o frio é a ausência de calor, o mal é a ausência de Deus. Mas isso não vai explicar tudo o que muitas vezes eu e você se pergunta, como por exemplo, no início o Senhor falou da fome, o Senhor falou de crianças serem abusadas, estupradas, o Senhor falou sobre mulheres, né, que sofrem violência, idosos, enfim, mortes, assassinatos. Eu podia ter falado aqui de muitas coisas que são maléficas. Sim, tudo isso é o mal. E se o mal é a ausência da presença de Deus, então nós já temos qual é a origem desse mal. A origem desse mal, meus queridos, é justamente viver debaixo da rebeldia com Deus. Viver rebeldes, viver longe do Criador, longe daquilo que o Criador quis e quer para a humanidade e para tudo que ele criou. Aqueles que vivem fora disso vivem desta forma. E por que o mal então existe em nosso mundo? Porque o homem e a mulher, seres humanos, desde o início, pecaram, se afastaram de Deus, se afastaram do seu Criador. E olha que eu não estou aqui para justificar qualquer outra coisa, qualquer notícia que você ouviu, qualquer outras questões que foram levantadas durante todo esse momento de pandemia, não é? Tantas coisas que a mídia nos trouxe e que não são novidades, infelizmente são novidades. Infelizmente. Infelizmente não é novidade o racismo que existe aqui no Brasil e no mundo, principalmente aqui no Brasil, que é velado. Infelizmente também não é novidade estupro, abuso, principalmente pedofilia contra crianças, por exemplo. Não é novidade a violência contra a mulher. No Brasil isso é, infelizmente, normalizado às vezes, normatizado, com esse machismo que é intrínseco da sociedade brasileira. Infelizmente, nada disso é uma novidade. Mas a mídia traz para nós, e agora estamos vendo ao vivo na televisão, nós estamos vendo passar nas nossas telas, tanto de celular como na TV, enfim, agora está sendo espalhado para o mundo todo. E talvez isso machuque mais, porque agora a mídia traz isso à tona e nós ficamos a pensar, meu Deus, aonde o Senhor está nisso? Como devemos reagir contra isso? E aqui eu disse justamente para você de que tudo isso começou desde a rebeldia no Éden. Desde o momento que o homem e a mulher, o ser humano, se rebelou contra Deus para viver longe de Deus. E todos nós somos pecadores, irmãos. Todos nós somos pecadores. Quando eu reflito com você nessa manhã sobre o mal, eu não quero dar respostas para sairmos aqui com respostas, mas pelo menos entendermos que Deus não criou o mal, mas o mal, ele existe pela ausência de querer estar longe dele, do próprio Deus, da rebeldia contra Deus. Mas as ações maléficas vêm de um coração rebelde, longe de Deus, e que não
quer se achegar a Deus. São tantas atrocidades, tantas coisas que acontecem. E agora eu quero encerrar essa reflexão para dizer uma coisa. Bom, se não tem jeito, não é, vamos dizer assim, se não tem jeito mal no mundo, o que nós cristãos devemos fazer? E aí entra algo interessante. É que Jesus Cristo, o Filho de Deus, encarnou como homem e viveu como um homem perfeito, assim como Deus queria que Adão e Eva fossem. E viveu, foi tentado, mas não caiu, não quis viver longe do Criador, longe do Deus Pai, longe da vontade de Deus. Então, como homem, mas também como Deus, mas como homem, ele obedeceu até a morte de cruz. Ele ouviu apenas a voz de Deus, não sendo levado para rebelar-se contra o Pai. Mas sendo Deus, poderia até querer agir como tal. Mas ele quis, como homem, que também era 100% homem, ele quis mostrar para mim e para você de que o mal pode ser vencido quando se é vivido na vontade do Deus Altíssimo. E é essa questão agora para o cristão. Nós vencemos o mal, nós vencemos o maligno. Se o mundo jaz no maligno, nós não estamos mais mortos no maligno, mas nós estamos vivos em Cristo Jesus. O bem venceu o mal e nós temos esse bem em nós. E por termos esse bem em nós, todas as interpretações desse mundo, passando por nós que somos cristãos, que somos discípulos de Cristo, agora enxergamos de modo diferente. E nós precisamos de atuar nesse mundo, não pagando o mal com o mal, mas justamente pagando o mal com o bem. A luz que está nos iluminando reflete em nós para refletir nesse mundo de trevas, nesse mundo onde jaz esse maligno, nesse mundo onde as coisas acontecem que não são novidades, mas para nós deixa de ser normal. Não é normal, meu irmão. Não é normal ter uma criança que está estuprada, que está sendo abusada. E nós, como cristãos, nós não podemos olhar isso como normal, mas pelo contrário, nós devemos ajudar no sentido de apoiar esta criança que está passando por essa dificuldade, apoiar aquela mulher que está passando por violência, dar a ela não só palavras, mas ações realmente, estar com essa pessoa, ajudar essa pessoa, ajudar aquela criança, ter uma interpretação diferente do que o mundo tem. Porque o mundo que jaz o maligno, que está rebelde contra Deus, ele vai pensar de todas as formas de estar tendo soluções, mas soluções humanas. Nós não. Nossas soluções estão pautadas na cruz do Calvário. O amor está em nós. O bem está em nós. E nós estamos com Deus. E nós fazemos a vontade de Deus, assim como Jesus Cristo, seu Filho, fez também aqui na terra. Portanto, se o mal existe, Deus é muito superior a esse mal. Porque todo aquele que se chega a Deus viverá o bem de Deus. Eu sei que as consequências do pecado são terríveis, destruidoras. Eu sei que pessoas que passam por essas violências que acabei de dizer aqui e por essas atrocidades que trazem esse mundo como fome e miséria, tantas pessoas pobres, abaixo da pobreza, coisas que nem a mídia fala, mas pessoas passando fome mesmo, não tem o que comer durante o dia. Eu sei que existe isso. Mas eu sei também que nós somos um povo, que o Espírito Santo habita em nós. E devemos, então, estender a mão para essas pessoas. Devemos estender a mão para essas situações. Devemos dar respostas corretas do bem verdadeiro, do qual Deus tem e sempre teve. E Deus nunca quis que esse mal estivesse vivendo dentro dessa terra, mas infelizmente pela rebeldia e pelo pecado vive. Mas nós vamos agora em Cristo Jesus poder viver o bem maior aqui e poder mostrar que Jesus Cristo salva, cura, transforma qualquer situação. Mas para isso nós devemos pensar como Jesus. Para isso devemos
olhar como Jesus, devemos agir como Jesus. E é por isso que eu convoco você e convido você, dentro dessa reflexão sobre o mal, de que venhamos a ser discípulos de Cristo. Sim, talvez você me diga assim, mas o que o Senhor trouxe de reflexão não traz solução nenhuma. E é verdade, não traz solução. Porque a solução não sou eu, nem é você. A solução não são as ações que vamos fazer. A solução para esse mundo caído é Jesus Cristo. O que devemos fazer é como no livro de Tiago, que acabamos de ler, mas também fala ali a partir do capítulo 3. Ele vai dizer que a fé sem obras, ela é morta. Precisamos então de agir conforme nossa vida nova em Cristo nos leva a agir. Possamos ser discípulos verdadeiros de Cristo. Em cada ação, em cada palavra, em cada olhar, resposta para esse mundo, nós vamos fazer conforme Deus assim nos orienta a fazer, porque a vontade dele é maior. Nós não somos a solução desse mundo, mas Jesus é a solução desse mundo, tenha certeza disso. E nós vamos agir como ele agiu aqui na terra. Da forma que Jesus viveu aqui e fez, deveremos também agir dessa forma. Que não fique só em palavras, mas que também seja em ações verdadeiras. Sim, o mal existe. E sim, um bom dia existe também. Portanto, um bom dia para todos nós e que possamos defender fracos, oprimidos, pessoas que estão passando por dificuldades, pessoas que estão à margem da sociedade, que possamos refletir, defendê-los e sermos como Cristo e trazer o bem nesse mundo que jaz no maligno. Deus te abençoe, tenha um bom dia. Eu quero que você faça essa oração comigo nesse momento. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por tua palavra e que o Senhor possa, na sua soberana vontade, implantar o teu reino definitivamente na segunda vinda de Cristo e sabermos que dor, violência, tudo isso será extinto em nome de Jesus. E com certeza, antes de acontecer isso, que a tua igreja, que a eclesia, que essa comunidade de cristãos, comunidade de discípulos de Cristo, faça diferença aqui na terra. Não para dar a solução para o mundo, porque a solução é o Senhor. A solução é só para aquele que é regenerado e que tem um coração transformado. Mas que as ações nossas possam iluminar esse mundo e mostrar para esse mundo que sim, o mal pode estar aqui, mas o reino de Deus também está aqui e está em nós. É no nome de Jesus que eu te agradeço. Amém. Somente Deus criou o mundo e o que nele há. O ser que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Somente Deus, os seus mistérios pode revelar. Os seus desígnios quem jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus
eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus, Deus, somente Deus domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Bendito